Por que você está aqui? Porque você vai me dizer uma coisa. Onde está a minha mãe? Essa é uma das últimas cenas de Avatar: A Lenda de Aang. Ela gerou uma grande curiosidade na fandom, assim criando inúmeras dúvidas e teorias na cabeça de quem viu. A resposta veio 5 anos depois, em forma de uma trilogia em quadrinhos intitulada A Busca, onde finalmente descobrimos o que aconteceu com ela. O primeiro volume começa numa cidade na Nação do Fogo chamada Aira. Um guri estava ensaiando num palco sozinho, até que do nada uma mulher o assusta. Ela é a Ursa, a futura mãe do Zuko. O guri, que se chama Iken, é o namorado dela. Ela foi ali avisar que conseguiu o papel na peça também, então os dois começam a ensaiar, até que Iken a pede em casamento. Ela fica surpresa e ele relembra como se conheceram. Ambos tinham 6 anos e Ursa deu uma bicuda no estômago dele e o empurrou na lama. Desde aquele dia, ele ama intensamente. Olha, esse Iken é no mínimo meio masoquista, mas enfim, ela obviamente aceita o pedido. Agora no presente, a gangue tá numa palestra chata, tão chata que nem quem fez o roteiro quis fazer um diálogo e só escreveu blá nos balões de fala. Bom, nessa parte, a única coisa relevante é o que o velho fala pro Zuko sobre família. Em suas palavras, a família é essencialmente uma pequena nação, e a nação é uma grande família. Além de que, para aprender a tratar uma nação com dignidade, primeiramente tem que tratar com a própria família com dignidade. Esse velho fala isso porque não sabe 1/3 do que a família dele aprontou. Mas continuando, Zuko se pergunta o que significa para sua nação seu pai ser preso e a irmã no manicômio, e sua própria mãe banida há anos. De volta ao passado, sim, a história é escrita alternando entre passado e presente. Não curto muito esse estilo de narrativa, mas nesse caso faz muito sentido e você vai ver por quê. Ursa chega muito feliz em casa para contar sobre o noivado, porém sua mãe está chorando. Então a menina vai até a estufa onde seu pai está com as visitas. Lá está o Senhor do Fogo, Azulon, e seu filho Ozai. Basicamente, ele estava atrás da neta do Avatar Roku para fazer par com seu filho. Isso porque os Sábios do Fogo disseram que os dois renderão uma linhagem muito forte, assim assegurando o governo da sua família mesmo depois que ele vá de base. Finalmente, ele apresenta seu segundo filho e fala a proposta dele. Zuko vai falar com sua família e leva uma bandeja de chá, mas o coitado mal chega e a Zulu derruba no chão. Isso que ela tá usando uma camisa de força. A Ty Lee então usa seu golpe e bloqueia o Shi. Zuko diz pra sua irmã que ele apenas queria que a conversa entre eles fosse ao menos um pouco digna. Então a Azula diz pra ele deixá-la falar com Ozai a sós. Ele o faz, mas apenas por saber que sua irmãzinha é a melhor chance de reencontrar sua mãe. Enquanto Ursa estava indo embora com seu noivo, Iken vai até a frente da carroça e luta com os guardas do Senhor do Fogo. Mesmo usando espadas cenográficas, ele foi capaz de deitar os dois. Ursa então vai falar com Iken. Ele tenta convencê-la a desistir, já que ela sabe que os dois se amam de verdade. Ela apenas diz que, para o bem deles, que o pobre garoto vá para casa. A visita da Azula acaba e Zuko dispensa Ty Lee e Suki, assim levando sua irmã sozinha pelo caminho. Ele tentou conversar, mas o efeito passou e os poderes da Azula voltaram. Ela o ataca e sai correndo. Então, começa uma perseguição. Depois de perder Ursa, Iken vai para uma floresta chorar pela perda do amor de sua vida. Ele ficou lá durante meses, até o dia que ele viu um lobo gigante. Novamente na perseguição, Zuko encontra Azula num dos quartos secretos do pai. Ela estava mexendo num baú, onde estavam as cartas da mãe deles e a chave para encontrá-la. Então a doida incendeia uma delas pro desespero do seu irmão mais velho. Na moral, olha a cara dessa menina. A Azula não tá pura nessa HQ. A guria conta que também quer encontrá-la, então ajudará, mas apenas com uma condição. No passado novamente, Ursa fez o que Ozai queria e casou com ele, porém ele diz para ela se despedir dos seus pais, já que será a última vez que irá vê-los, porque agora ela é da família real, então deverá deixar sua família e tudo a ver com seu passado para trás. A gangue então se junta para ir atrás da mãe do Zuko, exceto pela Toph, porque tá ocupada com a sua academia. Na verdade, essa história daria um bom vídeo. Se quiserem, deixem aí nos comentários. Enfim, os amigos ficam felizes de ajudar, mas não entendem o porquê dele o chamar. Ele explica que a viagem terá um custo. Nessa hora, Azula aparece e quase inicia uma briga, mas o Goro explica que precisa dela e o acordo que ela irá junto, desamarrada e com dignidade. Mesmo tendo dúvidas sobre a segurança desse plano, seus amigos
Ursa acaba aceitando ir junto, assim como nos velhos tempos. Porém, Azula fica possessa do nada e quer saber com quem ela se aproximou primeiro, já que se eles não a conheciam, como ela a convenceu a arruinar sua vida? Não fica claro agora, mas Azula está se referindo a Ursa, já que ela enfiou na cabeça que a culpa de tudo ter dado errado na sua vida é da sua própria mãe. A briga só não fica pior porque Zuko a impediu, porém, Aang começa a fazer uma cara feia. Ele diz que não consegue parar e que deve ter algo como espírito ali perto. Ele então vê um lobo azul gigante, porém, apenas Aang consegue vê-lo, mas como estavam distraídos, Azula aproveita para fugir. Como Aang se espatifou no chão quando tentou salvá-la, Zuko deixou os irmãos para ajudá-lo e foi atrás de sua irmã. No meio do caminho, ela até tem uma alucinação da Ursa, então revela que o motivo de querer rever sua mãe é ter descoberto algo que fará Zuko perder o trono, mas antes precisa se livrar da pessoa que conspira contra ela. Essa loucura dá tempo do Zuko chegar. Eles conversam um pouco, mas Katara aparece e a captura. Começa outra discussão, só interrompida quando o lobo aparece de novo, e dessa vez todos o enxergam. No seu passado, Ursa escreveu uma carta e pediu para uma empregada mandar para Ira, mas essa véia safada vai até um baú para guardá-la, assim como todas as outras. Porém, ela lê e vai direto entregar pro Ozai, que fica muito irritado com o conteúdo. O lobo estava atacando a gang, e Katara até percebe que o rosto da barriga do lobo se parece com o que Aang estava fazendo antes. Então o Avatar tenta falar com ele, mas não adianta, ele volta a atacar. Mas os amigos não são páreo para ele, então Appa parte pro ataque e sai vencedor. Então o lobo pidão começa a vomitar mariposas. Azula pede para soltá-la para ajudá-los. Sem opções, Zuko a liberta e a guria usa os raios para atrair e jogá-las para longe. À noite, Zuko e Sokka conversam sobre a relação de fraternidade. Depois, ele vai tampar sua irmã e vê uma carta saindo da bota dela. Nela, Ursa dizia o quanto sentia saudade de Ikki, mas mais importante que isso é mencionar que via ele nos olhos de Zuko, já que ele é o filho do Iken. No dia seguinte, Azula acorda de novo com uma alucinação. Ela fica brava e tenta atacá-la, mas cai em si e percebe estar segurando o braço da Katara, mas se irrita de novo ao dar foto da carta. Enquanto isso, Zuko e Aang estavam conversando sobre o conteúdo dela, já que isso dava mais sentido em como Ozai o tratava. Aang pergunta por que Ozai não se livrou dele, mas a real é que ele queria. Um dia antes de Ursa ir embora, Azulon pediu pro filho acabar com a vida do Zuko, isso como punição por ter pedido pelo direito de primogênito do Iroh. Porém, o guri não sabe o que exatamente impediu de fazê-lo, mas Aang está mais preocupado sobre o que isso significa para a Nação do Fogo, já que a herdeira legítima seria a doida da Azula. E falando nela, a guria chega nessa hora reclamando ter roubado a carta. Num dia, Ozai chamou um arqueiro de Yuan e ordenou que o homem fosse até a Ira e acabasse com a vida de Iken. De volta aos nossos heróis, a Azula tá piradona por ter perdido a sua carta. Aang vai ver como Katara e Sokka estão. Então, Zuko luta contra sua irmã, porém ele a derruba e cobra explicações sobre o porquê dela sempre o tratar tão mal, mas ela apenas divaga sobre sua mãe de novo, só que percebe que é estranho Zuko não ter queimado a carta, é quase como se ele quisesse que ela pegue de volta, mas o guri apenas pede uma trégua até conseguir encontrar Ursa. Ela aceita e eles se juntam novamente com o grupo. O arqueiro que Ozai contratou voltou, mas não com boas notícias. Os moradores disseram que ele tinha ido para uma floresta perto de Ira. Ele procurou por meses, mas não obteve sucesso, já que, segundo ele, aquela floresta era mais perigosa que ele já tinha visto. Pelo seu fracasso, o Senhor do Fogo ordena que ele volte para sua aldeia e peça renúncia. Após isso, ele foi falar com sua esposa. Ele estava cobrando pela traição, já que ela constantemente mandava cartas para as pessoas do seu passado, além de jogar na cara dela a real paternidade do Zuko. Porém, ele diz que será humilde e deixará a criança viver ali, mas e que merece ser castigado. Por isso, lhe deu um jeito de dar um fim na vida dele. Finalmente, eles chegam em Ira, então são obrigados a se disfarçar, já que chamaria muita atenção se vissem um Senhor do Fogo e o Avatar ali. Embora não esteja muito bom, já que imagino que não tenha muitos adolescentes com a parte do rosto queimado e muito menos carecas com uma seta azul gigante na cabeça. Mas enfim, a cidade estava cheia porque estava tendo uma peça de amor entre dragões. Quando ela finalmente acaba, Zuko começa a perguntar sobre a Ursa. Então um homem chamado Norin os interrompe para dizer que conhecia, então os convida para ir à casa dele para conversar melhor. Lá, eles conhecem Noriko, que é a esposa dele e a filha do casal. Sokka falou para Norin
que eles eram historiadores de teatro. Esse guri sempre mete uns migué muito aleatório e o povo sempre cai. Impressionante. Noren conta que Ursa foi um dos membros mais famosos do grupo de teatro, não pela sua atuação, mas sim por ter sido levada. O boato é que Ursa tinha casado com alguém da família real. E quanto a Iken, ele apenas sabe que após perder sua namorada, ele foi pro Vale Esquecido, uma floresta fora da cidade que corações partidos vão para esquecer de suas vidas. Além disso, tinha outro boato sobre Ursa ter voltado há alguns anos e foi para essa floresta atrás de seu amor. Por motivos óbvios, a gangue vai em direção ao Vale Esquecido. Um pouco antes da sua partida, Ursa pegou Azula importunando Zuko como sempre, dessa vez dizendo que ele podia ser adotado por alguém no Reino da Terra. Isso porque ela ouviu Ozai e Azulon conversando sobre o direito do trono. Ele queria o direito do Iroh como primogênito, o que irritou o velho profundamente, ainda mais porque recém Luten havia morrido. Como punição, ele deverá acabar com a vida do Zuko, para ele aprender como é perder um primogênito. Sinceramente, para ele isso é um tanto faz, já que nem gosta do guri mesmo. Ela obviamente ficou desesperada, então foi atrás do marido para conversar. Sua justificativa era que contrariar uma ordem do Senhor do Fogo é considerada traição. Ainda diz que está esperando ele ir dormir para que o guri não sinta nada, como se de alguma forma isso amenizasse a situação. Ursa então diz que quer fazer um acordo com ele. Ela sabe fazer um veneno rastreável para ele se livrar do Zulon. Em troca, ele não faria nada contra o Zuko. Ele aceita, mas com uma condição. Ela terá que ir embora da capital e nunca mais voltar. Isso para garantir que ela não vai usar o veneno contra ele futuramente. Ela aceita, porém Ozai se nega a deixar as crianças irem junto. Isso para usá-los como garantia. Desde que ela mantenha a palavra, nada acontecerá com eles. Acho que ele estava se referindo apenas sobre Azula, porque o coitado do Zuko... Ela faz o produto e se despede dos dois. Porém, Zuko acorda. Tudo o que ela diz é que tudo o que fez foi por ele e que jamais deve esquecer quem ele é. Na floresta, Aang começa a fazer caretas de novo. Então Sokka percebe que aquele lugar está cheio de caretas, nas folhas, nos esquilos sapo e nas árvores. Inclusive um morcego planador, cujo rosto das asas são parecidos com a que Aang está fazendo. Ele tenta falar com ele e o bichinho levou até um laguinho. A doida da Azula alucina de novo com sua mãe e ataca o lago. Como um lugar espiritual, Aang xinga ela e começa uma briga, só que é interrompida quando os amigos são atacados por flores. Katara percebe que elas estavam se desfazendo como gelo, logo era obra de um dobrador de água. Para piorar, as vinhas também começaram a atacá-los. Então Katara os dobra e pede pro dobrador aparecer. Ela o faz e traz consigo seu irmão. Finalmente Ursa chega em Hira, na sua antiga casa. Ela recebe a triste notícia de que seus pais haviam partido há alguns anos. Sem saber o que fazer, ela foi para um lugar que antigamente trazia felicidade, o palco que anos atrás ela foi pedindo em casamento pelo amor de sua vida. Entretanto, Oen aparece e diz não ter mais papéis para a peça, mas ele parece espantado ao ver seu rosto. Ele se apresenta como Noren e diz ser o diretor do grupo de teatro, além de acabar chamando para comer. Voltando à floresta, a moça pede desculpas e explica que eles não estão acostumados com outros humanos por ali. Katara pergunta como os irmãos da tribo da Água do Norte foram parar ali. Ela diz que os dois sempre foram muito diferentes. Ela era quieta e estudiosa e ele barulhento e impertinente. Ele tinha o hábito de roubar as pessoas mais poderosas da vila, isso apenas para provar que conseguia. Rafa foi fazendo isso até o dia que mexeu com a pessoa errada. Ela o achou deitado no gelo com o rosto desfigurado. Ela o levou para os melhores curandeiros da vila, mas ninguém podia fazer nada. A melhor maneira de ajudá-lo foi ir estudar na biblioteca. Ela achou um rolo antigo da Nação do Fogo, onde dizia sobre uma floresta que de tempos em tempos aparecia um espírito que tinha o poder de dar novas faces para as pessoas. Por ser perigoso se infiltrar na Nação do Fogo, ela aprendeu a usar a dobra de água para a luta, e já faziam anos que eles estavam no Vale Esquecido esperando encontrar o espírito. Ela diz que numa noite como aquela, um lobo gigante com uma marca no corpo aparece e bebe em um dos poços da floresta, onde ele beber, o espírito também vai aparecer. Ele passou várias vezes, mas nunca tiveram a sorte de estar no local certo. Para ajudar, Aang vai atravessar o teu mundo espiritual para tentar fazer o lobo aparecer. Azula fica irritada com essa perda de tempo e sai correndo, e já que acha que a culpada dessas pessoas estarem atrasando é sua mãe. Tô dizendo que essa guria não tá pura. No ápice da sua raiva, ela tenta atacar os irmãos e Zuko impede, redirecionando o raio. Aang obtém sucesso em ir para o mundo espiritual. Lá ele reencontra um morcego planador, então pede para o Avatar ir com ele para mostrar onde está o lobo. Eles o acham e Aang tenta falar com ele. Pede pro lobo pidão ir atrás de outro poço. Ele corre, o Avatar agarra nele. Aang chega em alguém que quer saber quem está montado em seu lobo. E quem queria saber é a Mãe das Faces.
Enquanto Aang estava meditando, os Irmãos do Fogo estavam lutando. Zuko se cansa do erro de ter confiado nela e pede para Katara e Sokka pegá-la. Só que Aang os interrompe e mostra vários rostos na água. Então, finalmente, a Mãe das Faces aparece. Ursa estava falando da coincidência de Nora em ter o mesmo nome de um dos personagens da peça. Ele concorda e a chama de Ursa, que assusta, já que não tinha dito seu nome. Mas para tranquilizá-la, fala de uma coisa que aconteceu na infância deles, a mesma situação que ela passou com Ikki, e de outras coisas que só ele podia saber, assim mostrando que ela estava diante do seu amor. Nossa, o Ikki sofreu o maior downgrade de Avatar. O maluco tá com a beleza negativa. O cara quando chora, a lágrima passa por trás da cabeça pra evitar essa cara. Na floresta, a Mãe das Faces se apresenta e explica que ela aparece uma vez por estação pra dar um favor a um humano, sempre indo pelo caminho que o lobo escolhe. Aang pede pra ela fazer uma exceção e fazer 2 favores, já que ela podia saber a localização da Ursa, mas ela nega. Então Zuko diz pra Mizo fazer o pedido, já que ela e Rafa estão esperando há muito tempo. Só que Azula corre na frente e pergunta sobre sua mãe. Ela explica que anos atrás, Ursa a procurou para trocar de rosto. Ela não entendeu por que uma moça tão bonita queria isso. A Mãe das Faces ofereceu a mais simples possível e ela aceitou. Esquece o que falei do downgrade do Ikki. O da Ursa com certeza foi pior. Zuko percebe que sua mãe e Noriko eram a mesma pessoa, mas obviamente Azula também percebe e foge sem ninguém notar. Zuko vai atrás por um atalho e Sokka vai junto para ajudar. Aang vai atrás da Mãe das Faces para pedir que ela conceda o desejo para os irmãos. E quem disse que quando Ursa foi embora, uma coisa morreu dentro dele, e era doloroso ficar ali, já que as pessoas sempre falavam da Ursa ou apenas o encaravam como se tivesse algo de errado. Por isso ele foi para onde as pessoas vão para esquecer a própria miséria, o Vale do Esquecimento. Lá, ele teve a sorte de encontrar um espírito que dá rostos novos para as pessoas. Ele dá a ideia dela ir para esse lugar para ficar segura também. Ela aceita, já que assim poderia ver seus filhos novamente, mas quem diz que vê-los crescer de longe não seria a vida. Ela decide que isso é o que ela quer e vai com ele em busca do Vale do Esquecimento, onde atualmente Aang está tentando alcançar a Mãe das Faces, mas ela apenas o ignora e as criaturas dali o atacam. Ele a chama de cruel e ela se irrita, então joga ele para fora do poço. O espírito diz que desde sempre faz rostos com carinho e até coloca um pouco dela mesmo, mas então os humanos aparecem ali destruindo a floresta, pedem que ela substitua seus preciosos rostos por novos, mesmo elas considerando miseráveis, engole o orgulho e faz o que eles pedem, mas o máximo dela é uma vez por estação. Para ela, Aang, que devia ser o melhor dos humanos, é o pior, já que pulou no poço sagrado dela e o corrompeu com sua presença. Ela enfim diz que todos ali deveriam ir embora, e até os animais começam a ordenar que deixem a floresta. Ikki e Ursa ficaram bastante tempo no vale, até que finalmente o lobo apareceu. Ursa estava feliz por finalmente ter encontrado seu lugar, e Ikki até dá a ideia dela trazer os filhos para Ira, mas ela sabe que Ozai não deixará isso barato. A Mãe das Faces aparece e ela faz o pedido. O espírito sente a dor dela e pergunta se apenas o rosto irá curá-la. Ela nega, já que sua dor vem de memórias de uma vida que ela não escolheu. A Mãe das Faces diz que pode oferecer uma novamente. Ursa pede para não esquecer de Ikki, e se sente muito mal em esquecer seus próprios filhos. Finalmente, a Mãe das Faces concede o desejo dela. Um tempo depois, os dois finalmente realizam um sonho de se casar. De volta a Ira, os amigos não acham Azula. Provavelmente eles chegaram primeiro por conta do atalho. Então, Zuko entra para conversar e Sokka fica de guarda, mas a única coisa que ele pergunta a Ursa é se ela é feliz. Ela confirma e ele decide ir embora, mas Ikki impede e diz para ele contar quem realmente é. Zuko finalmente conta ser o Senhor do Fogo e filho dela. No Vale Encantado, os animais estão os atacando. Aang diz pra eles irem embora logo, mas Mizu se nega a ir embora sem um rosto novo pro seu irmão. O Avatar até diz que voltaria mais tarde com eles pra ajudar, só que sem querer ele tira a máscara do Rafa, revelando que quem atacou anos atrás foi o Ko, o ladrão de rostos. A Mãe das Faces pede que os espíritos parem e explica que Ko é seu filho. Ela diz que os dois estão distantes desde que o tempo começou. As lendas dizem que ele sente tanta falta dela que passou toda a história roubando rostos. Acho que ela se sentiu um pouco mal pelo que seu filho fez e concedeu o desejo ao rapaz. Aang pede desculpa por ter incomodado ela mais cedo, mas ele realmente precisa de ajuda para consertar 2 relações entre irmãos e entre mãe e filho também. E quem diz que reconheceu Zuko por conta da cicatriz, ele mentiu porque queria proteger seu lar ao lado da Ursa. Ele então se vira para ela e explica tudo o que aconteceu, além de dizer que, na verdade, Noren não era seu real nome, mas sim Ikki. Zuko então revela ser seu filho, mas ele nega, já que eles não tinham ido até esse ponto naquela época. Só que começa uma barulheira no teto, então Azula e Sokka caem de lá. Ela ataca Zuko e pede por explicações para sua mãe. Ela até pergunta se ela teve uma filha nova porque a última se tornou um monstro. Sokka consegue golpeá-la
que dá tempo de Ikki fugir com sua filha, mas Azula consegue pegar Ursa e pergunta por que ela prejudica tanto desde que nasceu, mas ela obviamente não tem ideia do que ela tá falando. A mulher responde que se ela é mesmo sua mãe, que a perdoe por não tê-la amado o suficiente. Zuko finalmente consegue afastá-la e começa outra batalha. Ele a vence e ela diz que finalmente eles serão livres, já que ele se livraria de um trono que nunca quis, e ela dá perturbação em sua cabeça, mas ele nega, já que sempre soube em seu coração que esse trono é o seu destino, além de que independente de tudo que passaram e de nunca terem se dado bem, Azula, ainda sua irmã, ela se irrita e sai correndo dali, até mesmo deixando a carta para trás. Zuko vai atrás por apenas querer ajudá-la, mas ela apenas o vê como um fraco. Entretanto, antes de alcançá-la, eles se distraem com a mãe das faces chegando ali. O espírito pergunta se ela quer suas memórias de volta e ela aceita, só que Katara estão preocupados com Azula voltando e os pegando de surpresa, mas ele diz que ela pode ter mudado, já que devolveu a carta pro Zuko. Ele duvida que ela tenha deixado ali sem querer. Com finalmente Ursa sendo ela mesma de novo, ela tem uma conversa com seu filho. Ursa pede desculpas por não ter amado o suficiente, ainda mais que ela escolheu esquecer dele. Zuko diz que ela não precisa se preocupar, porque agora está bem, já que tem amigos e uma vida na qual pode se orgulhar. Ela diz que mesmo não tendo direito, se orgulha muito dele. Zuko então pergunta sobre o conteúdo daquela carta, mas ela diz que o que está escrito ali é mentira. Vemos então uma última memória do passado, onde Ozai afirma saber que é o pai de Zuko, já que ele tinha espiões seguindo cada passo dela meses antes do casamento. Ele então pergunta por que ela escreveria algo tão falso. Ela diz que apenas queria saber se ele lia suas cartas, ou apenas magoar ele, pelo menos um pouco. Ele então pergunta se ela queria tanto assim que ele não fosse o pai do guri. Ela diz que na real só não quer que seu filho seja como ele. Ozai diz que então cumprirá o desejo dela, tratará o guri como se fosse fruto de uma traição. No presente, Ursa ficou bem mal em saber como foi para Zuko crescer ao lado de Ozai, mas ele diz que apesar de tudo, Ozai ainda é seu pai, e de qualquer forma ele sente que as coisas são como deveriam ser. Ursa diz que tem tanta coisa que ela queria contar pra ele, e o guri diz que quer ouvir tudo. Ela então fala pra ele que contará tudo desde o começo.